Então Deus colocou nesta última obra um homem valente e poderoso, mas porém com lábios gaguejantes e idioma estranho, para que seja provado todos os orgulhosos, para que os orgulhosos que aprenderam as letras deste mundo, se formaram nas instituições científicas deste mundo, não aceite esse ministério, para que seja preso para o lago do fogo. Porque Deus não quer orgulhoso no céu, pois um orgulhoso do céu já foi expulso, que foi Lucifer, Satanás. Ele com seus anjos está preparando o fogo do inferno para eles, e juntamente com todos aqueles orgulhosos que seguem os passos de Satanás. Se querem entrar no céu, queridos irmãos, seja simples e humilde. Então, ouve, pastores, que dominais este povo, que está na igreja adventista do sétimo dia. Ouve, a vossa liderança passou para o homem valente e poderoso, para os lábios gaguejantes, idioma estranha, língua estranha, que é Elias Joanã, a qual muitos já declarou que eu sou analfabeto e tem língua estranha e lábios gaguejantes. Ouve, não escarneça mais. Ouve a palavra do Senhor, aceite para o bem das vossas almas, aceite o plano de Deus. Eu saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para todo sempre, amém? Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, venho fazer esse vídeo para mostrar a profecia de Isaías capítulo 28. Tem tudo a ver com a última obra de Deus aqui na terra. É muito interessante essa profecia e bastante reveladora. E gostaria que os irmãos e irmãs me acompanhassem até o final desse vídeo. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, como já disse, em Isaías capítulo 28. Vamos ler o seguinte: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, e da flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta, fortíssimo vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem certo homem valente e poderoso, este como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transborda com poder as derribará por terra. A soberba coroa dos bêbados de Efraim será pisada aos pés. A flor caduca da sua gloriosa formosura, que está sobre a parte alta do fortíssimo vale, será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa de glória e o formoso diadema para os restantes de seu povo. Então, para comentar esses 5 versos, o primeiro verso começou dizendo: ai da soberba coroa dos bêbados de Efraim, daqueles que dominam a obra de Deus, mas estão bêbados com vinho. Que vinho é este? Com vinho do papado. Ai. E aqui no verso 2 diz assim: eis que o Senhor tem um certo homem valente e poderoso. Um homem valente, que dá o testemunho direto, sem temer as consequências, que prega contra o papado, prega que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta. Esse homem valente, ele prega nas praças, nas ruas. Irmãos, tenho 20 anos de cristianismo, quando aceitei o meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. E nunca vi um homem como Elias Joanã,
pregando nas praças, nas ruas, que o papado é a besta, que o domingo é o sinal da besta. Aqui está se cumprindo claramente este homem valente. Também ele é poderoso, porque sem o poder de Deus, nunca ele poderia fazer isso, sem o poder de Deus. Então, o testemunho direto, sem temer as consequências, o qual estava predito no espírito de profecia que ia haver nos últimos dias, é somente pelo poder de Deus. Então este certo homem valente e poderoso, ele virá como veio, como uma tempestade, como uma queda de saraiva, como uma tormenta de destruição e como uma tempestade de impetuosas águas que transborda. Com poder as derribará por terra, ou seja, com poder de Deus, este homem valente derribará a liderança da igreja até 27º dia, a qual os pastores estão bêbados com o vinho do papado. Então, com o poder de Deus, Deus colocou este homem valente para ser o líder desta última grande obra. Passou a liderança da igreja até 27º dia para este homem valente e poderoso. Para o Elias Joanã, é este homem valente e poderoso. E no verso 5 diz que somente o Senhor será exaltado nesse dia. A glória desta última obra, queridos irmãos, é para Deus, para o Senhor, nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Somente Deus e o Cordeiro será honrado nesta última grande obra. Ele será um diadema para o remanescente de seu povo, nesta última grande obra, como está escrito aqui no verso 5. Vamos para o verso 6. Será o espírito de justiça para o que se assenta a julgar, e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Então, para o povo de Deus, Deus e o Cordeiro, será o espírito de justiça, será o auxílio para o povo remanescente de Deus. Agora vamos para o verso 7. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e não podem ter-se em pé por causa da bebida forte. O sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte. São vencidos pelo vinho, não pode ter-se em pé por causa da bebida forte. Erra na visão, tropeça no juízo. Porque todas as mesas estão cheias de vômitos, e não há lugar sem imundícia. Então aqui está falando dos pastores da igreja adventista do 7º dia. Estão bêbados por causa do vinho, por causa da bebida forte. Quem deu esse vinho para os pastores adventistas do 7º dia? Foi Roma, foi o papado. Deram vinho, estão embriagados. E todas as mesas estão cheias de vômitos. Ou seja, todos os templos da igreja do 27º dia estão cheios de vômitos, de imundícia. Continuando, no verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Então não há quem ensina mais a verdade nos templos da igreja do 27º dia. Só há pastores fazendo anedotas, pastores com brincadeiras e sermões macios, exaltando o pecado, como mulheres para usar calça, como futebol, para que os membros joguem futebol e outras coisas mais. Não há mais verdade a ser programada nos templos da igreja do 27º dia. Fortalecendo o povo no pecado, dizendo que jamais podemos ser semelhante a Cristo, devemos permanecer mesmo assim no pecado, na prática do pecado, pecando e mais pecando até que Cristo venha. Enquanto o espírito de profecia e a Bíblia diz ao contrário, como Paulo diz, e eu já não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Então estão cheios de vômitos as igrejas, que são as mesas. Vamos para o verso seguinte. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui,
um pouco ali. Então eles desprezam todos os preceitos. Eles não querem mais saber mais de nada. Só querem saber de entretenimentos. Só de retiros para satisfazer seus próprios pecados. Abandona a reforma do vestuário. Abandona a reforma da alimentação. Despreza a leitura do Espírito de profecia. Enquanto a palavra de Deus diz, preceito, mais preceito, mais preceito, mais preceito, um pouco aqui, outro pouco ali. Eles não querem. Continuando agora no verso 11. Pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor a este povo. Então aqui diz, por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. Quantas vezes as pessoas não criticaram já, criticando do chamado deste homem valente e poderoso, o qual Deus estabeleceu na liderança agora da igreja da 27º dia, Elias Joanã, criticando ele, dizendo que ele não sabe o português, criticando porque dizendo que ele é analfabeto, é lábios gaguejantes, sim, este homem valente e poderoso. Mas a palavra de Deus disse que ele é o homem valente e poderoso. Continuando no verso 12, ao qual ele diz, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Queridos irmãos, este homem valente e poderoso, lábios gaguejantes, de idioma estranho, foi Deus que estabeleceu ele na liderança, na nova liderança. E a palavra de Deus declara que este é o refrigério. No tempo do refrigério, agora, quando sair o decreto dominical no dia 2 de março, que está bem aí. Então nós sabemos que 30 dias após o decreto dominical começa o derramamento do Espírito Santo sobre o seu povo. Então nós vivemos em um tempo do refrigério. Então o profeta Isaías estava falando exatamente de um líder mundial estabelecido por Deus. Seria um homem de lábios gaguejantes e de idioma estranho. Ou seja, como muitos falam mesmo, não sabe falar nem mesmo o próprio português do país que ele mora. Mas isto é maravilhoso. Isso provém da sabedoria divina. Colocar um homem humilde, mas que confia no nome do Senhor. Então, como está acontecendo, o profeta Isaías estava falando de mim, de Elias Joanã. Assim como ele falou de João Batista, voz do que clama no deserto, ele falou também lábios gaguejantes e de línguas estranhas. O Senhor falará por meio de lábios gaguejantes de línguas estranhas. Agora, nesta última grande obra, no tempo do refrigério. Vamos continuar a leitura. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra e regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caia para trás e se quebrante, se enlance e seja presos. Então, tudo isto é para que aqueles que não cavam fundo, aquele que não tem a humildade, caia para trás, se lance e seja preso. Não aceita esse ministério. Deus é sábio. Ele já colocou um homem gaguejante para ser o líder, para que abate todo o orgulho daqueles que vão se salvar. Deus não quer homem no céu orgulhoso, porque aprendeu a fala deste mundo, aprendeu nos ensinos de instituição científica, agora acha, ele está achando que Deus chamaria ele, porque é uma honra Deus chamar ele. Está um homem que sabe a letra deste mundo, está na frente da obra de Deus. Então Deus colocou nesta última obra um homem valente e poderoso, mas porém com lábios gaguejantes e idioma estranho, para que seja provado todos os orgulhosos, para que os orgulhosos que aprenderam as letras deste mundo, se formaram nas instituições científicas deste mundo, não aceite esse ministério,
para que seja preso para o lago do fogo. Porque Deus não quer orgulhoso no céu, pois um orgulhoso do céu já foi expulso, que foi Lucifer, Satanás. Ele com seus anjos está preparando o fogo do inferno para eles. E juntamente com todos aqueles orgulhosos que seguem os passos de Satanás. Se quer entrar no céu, queridos irmãos, seja simples, humilde. Então vamos continuar a leitura. Ouve, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Então, ouve, pastores, que dominais este povo que está na igreja adventista do sétimo dia. Ouve, a vossa liderança passou para o homem valente e poderoso, para os lábios gaguejantes, idioma estranha, língua estranha, que é Elias Joanã, a qual muito já declarou que eu sou analfabeto e tem língua estranha e lábios gaguejantes. Ouve, não escarneça mais. Ouve a palavra do Senhor, aceite para o bem das vossas almas, aceite o plano de Deus, aceite. E essa aliança que vocês fizeram, como está no verso seguinte, saia desta aliança. Vamos ler agora o verso seguinte. Porquanto dizeis, fizemos aliança com a morte e com o além, fizemos acordo, quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós. Por quê? Por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade nos temos escondido. Olha, para todos vocês, da liderança rejeitada. Vocês fizeram uma aliança com a morte e com o além, que é o inferno. Com a morte foi com o papado, e com o além foi com o espiritismo. Através dessa lei da liberdade religiosa, vocês da liderança da igreja do 27º dia fizeram o concerto com a morte e com o inferno, dizendo que quando o açoite vier, ou a perseguição, vocês não serão atingidos, porque vocês têm feito aliança com a morte e com o inferno. Tem posto o quê? Vou repetir aqui para vocês ouvir direitinho. Porque por nosso refúgio temos a mentira. Vocês botaram a mentira. Nessa aliança que vocês fizeram da liberdade religiosa é a mentira. Não é a liberdade religiosa. Vocês estão tirando a liberdade religiosa. Nessa falsa liberdade religiosa que vocês fizeram, o homem valente e poderoso e todos os que aceitam a nova liderança de Deus não pode mais pregar o testemunho direto contra a besta e contra a sua imagem, porque está ferindo a consciência do outro, segundo vocês dizem. Porque quando diz que o domingo é o sinal da besta, vocês têm de estar ferindo aqueles que guardam o domingo. Então vocês pegaram o refúgio da mentira. Não é liberdade religiosa. Isso é uma perseguição contra a mensagem do terceiro anjo. Essa lei da liberdade religiosa, que em cada igreja tem um departamento da liberdade religiosa, é uma perseguição para o povo de Deus que vão pregar o alto clamor da mensagem do terceiro anjo, a qual Elias Joanã já está pregando. E eu vou ler mais o restante do verso, para vocês verem também aqui. E debaixo da falsidade nos temos escondidos. Então você se esconde debaixo dessa falsidade da liberdade religiosa aí, que é a falsa. Vocês estão unidos com o papado, com o espiritismo. Veja o que o Senhor declara para vocês. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não foge. Farei do juízo a régua, e da justiça o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada,
e o vosso acordo com o além não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Então, o conserto da liberdade religiosa que vocês fizeram, liderança rejeitada por Deus da Igreja Adventista do Sétimo Dia, fizeram com o papado e com o espiritismo, nessa liberdade religiosa, nessa falsa liberdade religiosa, vai ser anulado com o derramamento das 7 últimas pragas. Até antes mesmo, quando saiu o decreto dominical nos Estados Unidos, então a liderança rejeitada já começa a receber o castigo de Deus. Como está escrito no livro Eventos Finais, está escrito o seguinte, mais ou menos assim, que no tempo dos juízos retribuidores de Deus, ao passo que a porta está fechada para aqueles que tiveram a luz, mas não quiseram entrar, que são a liderança rejeitada, estará aberta para aqueles que ouvirem a verdade pela primeira vez. Então o juízo de Deus vai cair sobre a liderança da igreja rejeitada. Agora, quando saiu o decreto dominical, então começa esse período de já a liderança receber o castigo de Deus, como está escrito em Ezequiel, capítulo 9. Começa pelos mais velhos da casa, que é pela liderança que começa os juízos de Deus cair sobre os que tiveram a luz, mas não quiseram andar por ela. Ao passo que para aqueles que ainda não ouviram a mensagem, está aberta a porta, e eles passarão a fazer parte do remanescente povo de Deus, os que quiserem aceitar, ouvirem e aceitarem a última advertência para este mundo. Vamos continuar o verso. Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque passará manhã após manhã, e todos os dias, e todas as noites, e será puro terror o só ouvir tal notícia. Porque a cama será tão curta, que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito, que ninguém se poderá cobrir com ele. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Então vai ser assim. Deus vai se levantar para reivindicar a sua lei, e derramará as 7 últimas pragas sobre todos aqueles que se uniram com o papado na exaltação do domingo agora. Todos aqueles que honrarem a morte, que é o papado, honrarem o além, que é o espiritismo, o mundo todo vai estar em harmonia com a lei dominical, que é a marca da besta, honrando a morte, que é o papado, honrando o além, que é o espiritismo. Então receberá as 7 últimas pragas. A Igreja Adventista, a liderança rejeitada, já fez esse acordo com a morte e com o além, na lei da liberdade religiosa, a falsa liberdade religiosa. Continuando. Agora, pois, não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque já do Senhor, o Senhor dos Exércitos, ouvi falar de uma destruição, e essa já está determinada sobre toda a terra. Então, não escarneçais mais do chamado de Deus. Aceite a nova liderança. Não escarneçais mais, porque o que está liderando é um homem gaguejante e idioma estranho ou língua estranha. Lembre-se, Deus faz o que Ele quer. Amados, nem sempre o lavrador está sempre desbunhando o cereal, e nem sempre está passando a roda dos seus carros por cima do cereal. Nem sempre. Há mudança. Veja o que está escrito aqui agora para terminar esse capítulo, para vocês entenderem. Há mudança. Agora vocês vão se perder porque Deus passou a liderança para nós, Elias Joanã e Deuselene Souza. A liderança da Igreja até 27º dia mudou para nós. Deus passou para nós. Vocês vão se perder por isso?
Veja o que está escrito aqui do verso 23 ao verso 29. Inclinai os ouvidos e ouvi minha voz. Atendei bem e ouve o meu discurso. Porventura, lavra todo dia o lavrador para semear? Ou todo dia suca a sua terra e a esterroa? Porventura, quando já tem nivelado a superfície, não lhe espalha o endro? E não semeia o cominho? Não lança nela o trigo em leiras, ou cevada no devido lugar, ou espalha na margem? Pois o seu Deus assim o instrui devidamente e o ensina, porque o endro não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho se passa roda de carro, mas com vara se sacode o endro e o cominho com pau. Acaso é esmiuçado o cereal? Não. O lavrador nem sempre o está debulhando, nem sempre está fazendo passar por cima dele a roda do seu carro e os seus cavalos. Também isso procede do Senhor dos Exércitos. Ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, a mudança na obra de Deus, assim como é no lavrador, no trabalho do lavrador, assim também na obra de Deus, a mudança. E Deus é maravilhoso. E toda a honra, toda a glória dessa mudança será para Deus. Então agora houve a mudança. A liderança da igreja da Adventista do Sétimo Dia passou para nós, Elias Joananda Eusolene Souza. E isto é maravilhoso. Procede de Deus, toda a honra, toda a glória. Esta última grande obra será para Deus e o Cordeiro. Louvado seja nosso grande Deus. Então, queridos irmãos, não escarneçais mais. Não faça como alguns estão fazendo. Quando nós postamos os vídeos, muito escarneça da obra de Deus. Não faça isso. Aqui a palavra de Deus declara para aqueles que não vão aceitar, não escarneçais mais, para que o vosso castigo não seja mais forte. Porque já ouvi do Senhor, da parte do Senhor dos Exércitos, que está determinada uma destruição sobre toda a terra. E todos aqueles que não aceitar o plano de Deus, vai receber as 7 últimas pragas, será castigado com juízo de Deus. Quando Deus escolhe uma pessoa para a obra dele, é dever de todos aceitar esse ministério. Então que Deus possa abençoar a cada um de vocês, não só hoje, mas para sempre. Amém. Open fire!